Queridos, estamos começando a nossa live pregação, a desumanização dos servos e servas de Deus e semi-deificação, entre aspas, cristã. Então, estamos começando a nossa live pregação com o tema a desumanização dos servos e servas de Deus e semi-deificação, entre aspas, cristã. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, o quarto Evangelho, capítulo de número 21. Nós vamos ler a partir do versículo de número 15. Evangelho de João, capítulo de número 21. Nós iremos ler do versículo 15 ao versículo de número 17. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta o meu rebanho. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Respondeu-lhe Jesus: apacenta o meu rebanho. Disse-lhe Jesus pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão ficou triste, porque Jesus lhe perguntara pela terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta o meu rebanho. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós entramos, Senhor, em Tua presença para Te louvar, para Te adorar, para Te glorificar. Porque o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. Senhor, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa mesquinhez, e como precisamos do Seu perdão, da Sua misericórdia, meu Deus, perdoa-nos, Senhor, sara-nos. Obrigado, meu Deus, por este dia, obrigado pela saúde, obrigado pela nossa família, obrigado por cada benefício que o Senhor tem nos feito. Somos gratos a Ti, Senhor. Meu Deus, Te louvamos, Te engrandecemos. Espírito Santo, que não seja eu, não a minha palavra, Senhor, mas a Tua palavra venha tocar aos corações, por mais dura que ela seja. Que a Tua palavra, que é espada, possa penetrar nos corações, a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco pela Tua palavra. Que seja uma palavra rema, uma palavra dizente, uma palavra de poder. Não aquilo que as pessoas querem ouvir, Senhor, mas aquilo que Tu tens a falar com elas, através da minha vida, sendo um instrumento do Espírito Santo. Fala, Deus, conosco. Precisamos, em dias tão difíceis, ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós fizemos uma leitura no Evangelho escrito segundo a tradição pelo evangelista João, que provavelmente escreveu este evangelho na última parte do primeiro século. A antiga tradição da igreja, ela atribui realmente a João Evangelista
o chamado discípulo amado, a autoria, né, da escrita do Evangelho de João. Este que é o quarto dos evangelhos e não faz parte dos 3 primeiros evangelhos, chamados de evangelhos sinóticos, porque são evangelhos semelhantes às escritas encontradas em Mateus. Muitas delas são encontradas em Marcos, como também em Lucas. Já o Evangelho de João não faz parte dessa trilogia, por assim dizer, de evangelhos sinóticos. João Evangelista era um dos apóstolos que pertencia ao ciclo íntimo de Jesus, dos seguidores de Jesus Cristo. 43º livro das Escrituras Sagradas, nas versões protestantes. O Evangelho de João mostra tanto a divindade de Cristo, já no primeiro versículo do primeiro capítulo, e na sequência também mostra a humanidade de Jesus. Queridos irmãos, queridas irmãs, esta palavra de hoje, que eu espero que o tempo que esta plataforma digital nos disponibiliza seja suficiente, por ser um assunto muito amplo, é um tema muito forte, porque eu já começaria dizendo que durante muito tempo se está ensinando em alguns lugares um evangelho mentiroso. Um evangelho que é fadado a levar o servo e a serva de Deus ao fracasso espiritual. E nós vamos ver, passeando pela Bíblia Sagrada, tanto no chamado Velho Testamento, que eu prefiro chamar de Primeiro Testamento, quanto no também chamado Novo Testamento, que eu prefiro chamar de Segundo Testamento, porque nada do que Deus faz é velho ou antigo ou ultrapassado. Nós vamos ver que muitos servos e servas de Deus, apesar de tanta intimidade com Deus, apesar de missões tão difíceis que receberam de Deus, não deixaram de ser humanos. Infelizmente, em muitos lugares, em alguns lugares, como você preferir achar, no meio evangélico, no meio protestante inclusive, já que alguns fazem distinção, eu não faço, mas alguns fazem distinção entre esses dois tipos, por assim dizer, de cristianismo, estão querendo transformar seres humanos naquilo que eles não podem ser. Mas vamos à palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 20. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 11. Números, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo de número 11. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês 1, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés.
E falaram dizendo: antes tivéssemos morrido, quando morreram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então Moisés e Arão foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Moisés aqui se irrita com o povo. Depois de tudo que Deus fez pelo povo de Israel. E olhe que Números, capítulo de número 12, versículo de número 3, afirma que Moisés era manso, inclusive dos mais mansos da terra, senão o mais manso da terra naquela época. Moisés se irrita. E quando Deus tinha ordenado que ele falasse a água, ele feriu, ele bateu com força na rocha para que saísse água para o povo que vivia reclamando sempre, murmurando, dizendo que era melhor ter morrido quando os demais irmãos, os demais hebreus tinham morrido no deserto, porque tinham chegado a um lugar ruim, a um lugar mau. Moisés ali, queridos, coloca a sua humanidade para fora. Moisés ali, apesar de ser alguém com muita intimidade com Deus, Deus passou para que Moisés o visse. Deus tinha intimidade com Moisés, Moisés tinha intimidade com Deus. Moisés era um homem que buscava estar cada vez mais próximo ao Senhor, mais santo diante da presença de Deus. Mas mesmo assim, Moisés se irritou. Moisés perdeu as estribeiras. Moisés coloca para fora o seu sentimento de ser humano. A ordem de Deus era que Moisés falasse a rocha. Mas Moisés fere a rocha. Moisés aflora o seu lado humano. O grande problema, queridos, abrindo um parêntese e trazendo para os nossos dias, é que as pessoas querem assumir uma posição de santidade que não é possível ao ser humano assumi-la. O ser humano precisa reconhecer que o único que é santo, santo e santo é o Senhor dos exércitos. Aquele que recebe todo louvor, toda honra e toda glória. Moisés ali se irrita com o povo hebreu. Mas para não dizer que estamos descontextualizando situações bíblicas ou que são textos isolados, vamos também abrir
as nossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo de número 6, e vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 13. Você vai entender essa mensagem. Diz-nos assim a palavra do Senhor, Juízes 6, do 1 ao 13. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E, prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. Não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que se não podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos os oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos amparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Gideão está frustrado com Deus. Gideão está frustrado com o Senhor. Ele se frustra. O que é isso? Isso é ser humano. Diante dos olhos humanos, o que Gideão via? O povo de Israel trabalhava, preparava a terra, plantava. E os midianitas esperavam o momento em que eles iriam colher o fruto do seu trabalho, o que seria para mantimento, para enriquecimento da terra de Israel, do povo de Israel. E destruíam tudo. Acabavam com tudo. E de repente aparece um anjo do Senhor e diz para Gideão: olha, homem valoroso, o Senhor contigo. Ele diz: como Deus é comigo? Se Ele permite que todas essas coisas ruins aconteçam conosco, estamos empobrecendo, estamos perdendo a nossa alimentação, estamos perdendo aquilo que pode enriquecer e fortalecer a nossa nação. Gideão se frustra com Deus. Gideão se coloca numa posição de desacreditar na palavra do anjo do Senhor. Isso é ser humano. Sentimento de revolta. Sentimento que o ser humano, que é falho, que é fraco, que é frágil, que precisa, que necessita, que depende da ajuda de Deus, sente quando se coloca diante de diversas situações. Assim, Gideão se frustra quando vê que ele se sente, não só ele sente que ele e o seu povo estão abandonados por Deus. Não era essa a realidade, mas
assim ele se sentia, assim ele se expressou quando o anjo do Senhor se apresentou para ele. Querido. Mas nós, durante muito tempo, fomos ensinados que nós temos que ser frios, calculistas. Nada pode nos abalar. Nada pode nos colocar em posição de tremer ou temer. Mas a Bíblia continuará a nos mostrar homens de Deus, cheios de Deus, usados por Deus, com intimidade com Deus, que o seu lado humano aflorou. Veja que Jonas, por exemplo, e você vai ver isso nos capítulos 1º, 2º, 3º e 4 do livro de Jonas. Quando Deus diz para ele, olha Jonas, vai a Nínive e prega. E diz que eles têm um tempo para se arrepender, senão a cidade será destruída. É interessante que Deus não mandou Jonas profetizar. O capítulo 4, versículo 1 do livro de Jonas é claro. Deus manda Jonas pregar. É interessante. É muito interessante. Porque, repito, Jonas não foi a Nínive profetizar, foi pregar. E se o intuito era pregar, por que Jonas e não qualquer outro servo de Deus, se Deus já sabia o que Jonas pensava sobre Nínive? Jonas queria que Nínive fosse destruída. Jonas queria que Nínive realmente se acabasse, porque verdadeiramente era um povo mau. O povo de Nínive era mau. O povo de Nínive era um povo que tinha na sua essência a maldade, a malícia, o pecado. O desejo do coração de Jonas era que a cidade fosse destruída. Era que aquele povo fosse destruído. Ora, se o intuito não era profetizar ou pregar, Deus, sabendo que Jonas pensava sobre Nínive, por que mandou Jonas? Se fosse para profetizar, tudo bem, porque ele era profeta. Mas para pregar, qualquer outro servo ou serva de Deus fiel poderia ir lá pregar a palavra para Nínive, palavra de arrependimento. Porque Deus não mandou um homem manso, um homem amoroso, um pregador manso, um pregador amoroso para pregar para Nínive. Mandou um homem que queria que a cidade fosse destruída. Sabe por quê, querido? Porque diferente do que muita gente ensina, Deus sabe que você é humano. E Deus quer trabalhar na sua humanidade. Deus quer moldar a sua humanidade como Ele molda um vaso. Mas não destruir a sua humanidade. Não desumanizar você. Não lhe transformar num semideus. Porque é isso que tentam incutir nas nossas mentes. Não, mas se alguém te der um soco, se alguém lhe agredir, você tem que oferecer a outra face. Como cristão, pregando o evangelho, realmente, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas e se repetidas vezes eu te der 10 socos? Se repetidas vezes eu lhe agredi, você não vai sentir? Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que criar ódio no meu coração, que eu tenho que reagir. Não, eu estou dizendo que como ser humano você vai sentir. E em alguns momentos, como aconteceu com Moisés, você vai se irritar, porque você é humano. Em alguns momentos você vai se frustrar, como aconteceu com Gideão. Em alguns momentos você vai querer que Deus desça fogo do céu e consuma todos os estupradores do mundo.
Você vai querer porque você é humano. Mas tem pessoas que tentam se enganar e ainda enganar outras pessoas, querendo que elas se achem semideuses e que não vão sentir nada. E que estarão anestesiadas. Isso é heresia. A Bíblia não ensina isso. Durante muito tempo se tentou colocar na mente das pessoas, em especial das irmãs, que elas tinham que andar de coque, não usar batom, não usar brinco, um saião lá embaixo, porque isso iria trazer santidade para elas. Que aquela roupa, que aquele estereótipo iria torná-la uma semideusa cristã. Totalmente blindada contra o pecado. Isso não é verdade. O pecado está enraizado na concupiscência da nossa carne. E somente sendo inteiramente dependente de Deus, da vontade de Deus, nós vamos vencer. Mas em algumas situações vamos sentir vontade. Em algumas situações vamos cair até, porque somos humanos. Quando você se reveste dessa semi-deificação cristã, você está fadado ao fracasso. Por mais que você não oficialmente caia, por mais que não oficialmente você declare que está afastado do Evangelho, você vai estar no altar e afastado, você vai estar pregando e afastado, você vai estar cantando e afastado. Porque no seu coração vai haver angústia, vai haver vazio, vai haver aflição. Porque você não reconhece que é pó, que é cinza. É isso que nós somos. E se alguém te bater, você vai sentir. Alguns vão perdoar mais rapidamente. Outros precisarão ser trabalhados para esse perdão. Mas o que se ensina é diferente, que você tem que perdoar imediatamente, que você tem que esquecer. É mentira, é heresia. Estão lhe fadando ao fracasso cristão, porque por dentro a sua alma está comida, está corroída, você é um sepulcro caiado, mentiroso, tentando passar uma ideia de cristianismo que não se consegue viver. Você só vai conseguir com a ajuda do Espírito Santo de Deus, com a ajuda de Deus, com a ajuda de Jesus. Somente. E o processo é diferente para determinadas pessoas. Isso não significa criancice, isso não significa imaturidade, isso significa que o processo é diferente. Isso significa que aqueles que admitem são autênticos, são verdadeiros. Aleluia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que Jesus escolheu Pedro para rebanhar o seu rebanho? Pedro, um demônio entrou em Pedro. Jesus disse isso. Quando Jesus disse, olha, eu vou ter que morrer, vou ter que acender a cruz para que vocês sejam libertos, para que vocês sejam salvos. É necessário que eu morra, é necessário que eu sofra, é necessário que eu suba a cruz. Pedro disse, de forma nenhuma. Jesus vira para Pedro e diz, aparta-te de mim, Satanás. Pedro foi possuído por um demônio. Mas esse Pedro que foi possuído por um demônio, foi boca de Satanás. Esse Pedro, bruto, intempestivo, que cortou a orelha de Malco, que foi covarde, quando perguntar, epa, você fala como o pessoal que anda com Jesus. Seu jeito de falar é igual ao deles. Você é discípulo de Jesus? Eu não sei nem quem é Jesus. 3 vezes negou a Jesus. Foi medroso, negou a Jesus. Foi usado pelo diabo. Pedro que não estava no momento da crucificação. Estava escondido, estava com medo. Foi esse homem que Jesus escolheu para rebanhar
O seu rebanho não foi para tomar conta de uma igreja, foi para tomar conta da igreja de Jesus. Por quê? Porque Pedro reconhecia que era humano. Pedro errava. Pedro até possuído pelo diabo foi. Era medroso, era covarde, mas era humano. Jesus viu em Pedro o que não viu em João Evangelista, um homem que era bruto, mas só de conhecer Jesus foi transformado um homem muito manso e amoroso. Na sua época, algo que era inconcebível, andava agarrado, abraçado com Jesus, de tanto que amava Jesus. Foi um homem que estava aos pés da cruz, com Maria. Foi um homem que Jesus olhou e disse: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Leal, amoroso. Por que Jesus não escolheu João Evangelista? Leal, amoroso. Nunca foi repreendido por Jesus. Por que Jesus, se a questão é ter equilíbrio emocional, como dizem, coach é uma coisa muito boa para a empresa. Para a igreja não serve. Vou repetir. Coach é uma coisa excelente, excepcional para a empresa. Para funcionários públicos. Para empresas públicas e privadas. Para universidades. Para a igreja não. E aí fica um monte de pastor coach ensinando heresia, ensinando mentira. Dizendo que você tem que ter equilíbrio emocional. Olha, cuidado, você tem que ser mansinho aqui. Tem que ser, se você não for mansinho, você não pode tomar conta de igreja. Se você, você é muito bruto, você é muito bravo. E Jesus escolhe o bruto, Jesus escolhe o bravo. O medroso. Jesus escolhe aquele que o negou 3 vezes. Porque Jesus provavelmente viu em Pedro que não viu em João, amoroso e leal. Viu em Pedro que não viu em Mateus, que como era judeu e publicano, antes de conhecer Jesus, era um homem frio. As pessoas tinham ódio dele, as pessoas falavam dele pelas costas. E ele nem aí, ele dizia, eu quero botar meu dinheiro aqui, e ter a proteção de Roma. Por que Jesus disse, olha, eu vou aproveitar a frieza desse camarada para que ele tome conta do meu rebanho, porque ele é frio, as críticas não vão abalá-lo, ele vai ser um equilibrado emocional, ele não vai ceder às críticas, às palavras duras, vai ser Mateus. Não, Jesus não viu em Mateus. Não, Jesus não viu em João Evangelista. Jesus viu em Pedro. E aí fica esse monte de pastor coach ensinando mentira, heresia, e vocês se enganando com isso. Se enganando com isso. Pastor, o senhor está dizendo que nós temos que ser descontrolados? Não. Eu estou dizendo que assim como houve momentos de descontrole com Moisés, houve momentos de descontrole com Gideão, houve momentos de descontrole com Jonas, houve momentos de descontrole com Pedro, como Elias, que fez descer fogo do céu. Elias disse, olha, de acordo com a minha palavra, não é a palavra de Deus, parou de chover. E parou. Aí Jezabel disse, vou lhe matar. Ele, vou fugir. Entenda, irmão. Elias ficou desequilibrado emocionalmente, não suportou a pressão, o homem que fazia cair fogo do céu, o homem que dizia que não chovia e não chovia. O homem que não morreu, Elias está vivo até hoje. Elias não morreu, Elias está vivo. Elias subiu vivo para o céu, como a gente diz aqui no Nordeste, com tripa e tudo. Inclusive a Bíblia diz que vai voltar. Ele e Moisés para pregar. Inclusive eu acredito, a crença minha, que Moisés não morreu. Mas aí é outra história para a gente debater em outro momento. Esses homens, grandes homens de Deus, com muita intimidade com Deus, tiveram desequilíbrios emocionais. Mas o coach diz que você não pode. O coach diz que você, se você fizer isso, você é imaturo, você é menino. É mentira, são mentirosos, são hereges. Essas pregações são hereges. Você é humano, você não é semideus. Você vai pecar, você vai falar, você vai dizer besteira, você vai pensar besteira. Claro que você não pode nunca, jamais se conformar com o pecado. Você vai lutar para vencer o pecado. Você vai lutar para vencer. Mas você é humano, você vai falhar, você vai errar, você vai dizer bobagem, você vai pensar bobagem.
Ou você é melhor do que Moisés, ou você é melhor do que Gideão, ou você é melhor do que Jonas, ou você é melhor do que Pedro, ou você é melhor do que Elias. Não é. E ficam incutindo na sua mente essa semi-deificação que, nós somos semideuses. Não somos. Debaixo de muito coque, debaixo de muita saia longa, debaixo de muito paletó, gravata e suposta santidade, há muito pecado enrustido. Há muita ladroagem. Seja humano, querido. Não se conforme com o pecado. O domínio próprio, a Bíblia fala, e daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre isso. Existe. Mas não queira ser o que você nunca vai ser, que é semideus. Você nunca vai ser um semideus. Você é humano. Você vai se irritar. Vai ter momento que você vai perder a estribeira. Vai ter momento que você vai falar bobagem. Vai ter momento que você vai pecar. Mas tudo isso é para o seu crescimento. Isso não significa que você é criança ou imaturo, ou que não esteja pronto para arrebanhar. Significa que você vai crescer. E que você depende de Deus. Cabe a você reconhecer que é um dependente de Deus. Aí fica um monte de mentiroso, salafrário, em cima do altar, cantando, pregando, dependo de ti. E no seu coração, já achando que já é o santo suficiente. Que é semideus. Que não precisa da ajuda do Espírito Santo. Vamos para a palavra de novo. De novo. Tudo que eu estou dizendo a você, eu estou lendo a palavra para você. Vamos para João, capítulo de número 17. É um texto um pouco longo. Mas nós precisamos ler. Jesus, quando estava num momento muito difícil, e foi orar, foi falar com Deus, pedir a Deus pelos seus discípulos. Veja isso. É um pouco extenso, mas veja, João 17, Jesus falou essas coisas e levantando os olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque eles dei as palavras que me deste, eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como somos um. E eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me deste,
porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Isso não é nada mais, nada menos do que Jesus clamando por seres humanos. Seres humanos expostos à concupiscência da carne e que precisavam ser um em oração, em amor, em unidade, para que pudessem vencer, justamente por serem humanos e não semideuses. Jesus orava assim, clamando assim pelos seus discípulos. Pai, tenha misericórdia, que eles se unam, porque eles são frágeis, eles são humanos. Jesus, que era e é Deus, e aqui na terra, 100% homem, 100% Deus, não pecou. Não pecou. Mas chorou. Mas sentiu medo. Até Jesus, do seu lado humano, o lado humano de Jesus aflorou, sendo Deus. Mas o que nós vemos? Vemos pessoas, líderes religiosos, crentes, vítimas de ensinamentos que são fadados a fazer a pessoa fracassar na fé, porque desumaniza o crente. O crente acha que o cocó no cabelo vai lhe dar poder para vencer o mal. Não vai. A roupa bem vestida não vai lhe dar poder espiritual. Não vai. A concupiscência da carne não vai sair por isso. Ela está entranhada no ser humano. Por isso o ser humano precisa entender. Primeiro, eu sou humano. Eu sou falho e eu preciso e dependo da ajuda de Deus. E eu vou ter momentos que eu vou falhar. Vai ter momentos que eu vou perder as estribeiras. Daqui a pouco a gente fala sobre domínio próprio. Mas eu vou me segurar em Deus. No nome de Jesus, com a intercessão do Espírito Santo de Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui. Mas nós temos, em muitos casos, o que Jesus falou, cego, guiando cego. Não olha, irmão, não toque, não faça, não use, olhe. E o coração podre, a alma vazia. Por que é que você acha que diversos líderes religiosos se suicidam, tiram a sua própria vida, pessoas até de ministérios, pelos olhos humanos, bem-sucedidos, homens, pelos olhos humanos, bem maduros, firme, sou firme. Porque não entendeu que era humano, não entendeu que precisava, era de Deus. Não, mas a minha posição não me permite. Então você vai se acabar, você vai morrer. Porque você não entende que você é humano. E se você der um tropeção, vai doer. E se você não vigiar quando doer, vai sair um palavrão. Porque você é humano. Você é humano. Você é humano, entenda. Ou vai ter o destino que vários pastores bem-sucedidos aos olhos humanos, maduros aos olhos humanos, tiveram. Tiraram suas próprias vidas. O que? Pressão.
A pressão de não poder errar, a pressão de não poder falhar em nada, a pressão de ter que ser maduro. Meu Deus, eu não posso brincar, eu não posso sorrir. E aquele vazio existencial, aquele vazio interior levou à morte e ao suicídio. Acorde enquanto é tempo, meu colega pastor. Sorria, tire férias, ame a sua esposa. Seja humano, brinque. Se gostar de um esporte, torça pelo seu time. Pare de se esconder atrás de coque, atrás de saião. Pare de se esconder atrás de paletó, atrás de gravata, atrás de teologia, atrás de uma seriedade que está te matando. Você vai morrer. O seu final vai ser a morte. É o suicídio. Cuidado. Você não é semideus. Você é humano. Entenda isso. Pare de seguir heresias que mataram e continuam matando os servos e servas de Deus. Matando fisicamente e espiritualmente. Mas pastor, a Bíblia fala de domínio próprio. Domínio próprio fala de equilíbrio emocional. A palavra grega original para domínio próprio é eikrateia. Eikrateia quer dizer colocar restrições a si mesmo e se controlar. Como também significa prestar continência a um superior de uma força armada ao qual você deve obedecer às ordens. Isso é domínio próprio no sentido original. Eikatreia, do grego. Mas não significa que em algum momento você não vai perder as estribeiras. Moisés era muito manso e perdeu as estribeiras. Você, por acaso, é mais poderoso do que Elias? Elias recebeu uma pressão tão grande, e eu já falei anteriormente, Elias dizia, não chove, não chovia. Elias orava e o fogo caía do céu. Elias tinha intimidade, proximidade com Deus. Elias sequer morreu. E subiu ao céu, num redemoinho, e uma carruagem de fogo o separou daquele que estava com ele no momento. Ele não subiu ao céu numa carruagem de fogo, ele subiu num redemoinho. É mais uma heresia que essa raça fica pregando por aí, que ele subiu ao céu numa carruagem de fogo. Mentira, ele subiu no redemoinho. A carruagem de fogo o separou de quem ele estava e subiu ao céu num redemoinho. E está vivo até hoje. Mas não aguentou a pressão. Disse, epa, Jezabel quer me matar, correu, teve depressão, pediu a Deus que o matasse, que tirasse a sua vida. Como Jonas, que queria que Nínive fosse destruída. E como não foi destruída a cidade de Nínive, ele se deitou lá, numa determinada planta. Deus, no outro dia, mandou que um bichinho fosse lá, beliscasse aquela planta, a planta se acabou, ele ficou exposto ao sol, e pediu que Deus o matasse. Homens de Deus, servos de Deus, com intimidade com Deus, mas por que venceram? Porque entenderam que eram humanos. Gideão se frustrou com Deus. Aí, nós vemos o quê? A desumanização dos servos e servas de Deus e uma semideificação, ou seja, pessoas que querem ser semideuses. Diante de Deus, irmãos, a Bíblia diz que as coisas estão nuas e patentes, inclusive nós. Inclusive nós. Algumas coisas na Bíblia, como nós sabemos, são símbolos. Símbolos. Nós usamos roupa para cobrir nossa vergonha. Mas diante de Deus temos que estar nus. E eu sou neopentecostal. Acredito nos dons espirituais, na continuidade deles. Mas eu preciso dizer aqui, inventaram agora, meus irmãos neopentecostais, umas roupas. Uns usam uns vestidos brancos, outros amarelos, outros vermelhos, outros coloridos.
E aí a mente humana, ela é algo fantástico. Porque nós temos algo que é a nossa memória muscular. Ela é fantástica. Nosso sistema neurológico é uma coisa incrível. E esses irmãos inventaram agora essa moda e eles se sentem mais santos quando usam essas roupas. Sejam elas brancas, amarelas, vermelhas, coloridas. Eles se sentem mais santos quando colocam essas roupas. E a memória muscular do ser humano ela é fantástica, mas ela pode também lhe trair. Na verdade, diante de Deus, eu não falo aqui literalmente, nós temos que estar nus diante de Deus. Enquanto Adão e Eva mantinham uma relação perfeita com Deus, eles estavam literalmente nus. Como nós hoje não podemos estar literalmente nus. Quanto mais roupas nós colocamos, quanto mais adereços nós colocamos, irmãos, nós condicionamos a nossa mente a entender que aquilo está nos tornando mais santos. Isso nos desumaniza. Isso é um perigo. Isso nos leva a crer que estamos num estágio de santidade que não existe. E terminamos não tomando os cuidados que devemos tomar. Nos achando semideuses. Cuidado com isso. Eu sou neopentecostal, repito, acredito em coisas que se eu disser aqui, esse cara é louco. Mas pelo amor de Deus, tenham cuidado com isso. Você não precisa usar roupão branco, roupão vermelho, roupão amarelo. Você não precisa disso. Isso vai entrar na sua mente, vai lhe dar uma ideia de santidade que você não tem. Vai trazer para você um descuidado que vai lhe levar a um fracasso espiritual. Ou até mesmo uma morte física. Porque a pressão é grande quando se fala de religiosidade. E pastores coaches, repito, coach é muito bom, é excelente para empresa pública, empresa privada, faculdades, escolas, universidades, mas para a igreja não serve. Estão enganando vocês com essa historinha de equilíbrio emocional. E aí toda vez que você falhar, toda vez que você errar, você vai jogar para você uma pressão que não precisa. Uma pressão desnecessária. Precisava Elias correr de Jezabel? Se Deus mandou fogo do céu para consumir o holocausto, Deus também mandaria fogo do céu para matar Jezabel. Mas Elias correu. Elias trouxe para si uma pressão desnecessária. Ah, mas eu sou homem de Deus, eu não peco em adultério, eu faço cair fogo do céu. E essa mulher vem para cá. Ah, Deus, eu quero morrer. Deus diz, Elias, acorda, meu querido, eu preciso de você. Mas deixa eu dizer uma coisa, Elias, não é só você que é santo, não. Eu ainda tenho 7.000 joelhos que não se dobraram ao pecado, que não se dobraram à idolatria. O santo não é só você, não. Elias trouxe para si uma pressão de santidade que não existia, apesar de todas as maravilhas que ele operou. Veja que coisa fantástica. Mas as pessoas querem trazer roupas, querem trazer símbolos, querem trazer coisas que vão fazer tê-las a falsa impressão de santidade. E vão trazer uma pressão que vai matá-las. Talvez até fisicamente. E aí esses pastores, alguns pastores, usam muletas para aprisionar o povo, cocós, saiões, os homens andam o tempo todo, paletó, gravata, e outras muletas, outras coisas que são utilizadas, que o tempo não nos permite entrar nisso. Incutindo nas pessoas um desejo de santidade, um desejo de semideificação, que eles não percebem que querem ser semideuses cristãos. E vão entrando por esse caminho perigoso. Porque alguns pastores usam desses artifícios. Porque não que ser pastor não é trabalhar. Entende o que eu estou dizendo? Porque não querem ir para um trabalho braçal. Porque muitos deles não têm escolaridade, não têm profissão. Então não quer partir para algo que vai ser cansativo para
manter a sua família. Alguns pastores não querem trabalhar no sentido de ter que ter um compromisso com o horário, com o trabalho. E ficam usando essas moletas para aprisionar o povo, para garantir o dízimo e a oferta que vai sustentar. Alguns preguiçosos. E que se acham santos. Mas que alguns deles, na verdade, são preguiçosos. Não querem trabalhar no serviço braçal. O cara não tem escolaridade suficiente, quer ter o trabalho do camarada que suou, estudou para ter. Então, querido, essas coisas são perigosas. Entenda. Você é humano. Dependa de Deus. Dependa da ajuda de Deus. Dependa da força de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você não é semideus. Quando a Bíblia diz ser santos, não é ser perfeito. Vai haver momentos que você vai falhar. Mas Deus está pronto a te perdoar. Vai haver momentos que você vai ter desequilíbrio emocional, vai. E nem por isso você é imaturo ou criança, não. Quem diz isso para você é que é. Ah, não está pronto para dirigir igreja. Pedro arrebanhou o rebanho todo de Cristo, com todas as falhas que eu disse a vocês aqui. Porque Jesus viu nele o que não viu em Mateus, o que não viu em João. Que eu já comentei aqui. Se você perdeu essa parte da mensagem, ela vai ficar gravada, vai ficar no YouTube, vai ficar no Facebook. Vai lá. No meu YouTube é Pastor Ednilson. Você dá um espaço, não escreve espaço. Pastor Ednilson, espaço oficial. No Facebook, Ednilson Ascor. Ascor é A-S-C-O-R. E aqui no Instagram, Ednilson _Ascor. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Você é humano. Falhou, peça perdão. Mas você vai falhar. Vai falar besteira, vai pensar besteira, vai agir errado, vai pecar, vai. Mas porque você é humano. Mas não se conforme com o pecado. Não se jogue no pecado. Entenda que você é humano, que você não é semideus, que você precisa de Deus, que você precisa de Jesus, que você precisa do Espírito Santo, que você depende de Deus, que você depende de Jesus, que você depende do Espírito Santo. Guarda esta palavra no seu coração, para não pecar contra o Senhor. A desumanização dos servos e servas de Deus e a semideificação cristã. Vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra. Pai, muito obrigado por esta palavra. Eu oro pelos teus filhos. Eu oro por todos os teus servos e servas. Que nós entendamos, Senhor, que somos falhos, que somos pecadores, que somos humanos e que precisamos de Ti. Que não precisamos de muletas. Precisamos sim da intercessão do Espírito Santo, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, porque somos tão pequenos e falhos, Pai. Nos ajuda, Senhor. Seja conosco. Converte os corações desses mentirosos, desses aproveitadores da fé, que colocam um fardo tão pesado, uma pressão tão pesada nas pessoas, que muitas das vezes é trágico o final de tudo isso. Converte esses camaradas, essas pessoas, e tem misericórdia daqueles que são vítimas dessas pessoas. Nos ajuda a sermos humanos, Senhor. Nos ajuda, porque só com a Tua ajuda, Senhor, e com os irmãos orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, nós vamos conseguir vencer. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus os abençoe sempre.